Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. O link do grupo e do canal do Telegram estão na descrição do vídeo. Ative o sino das notificações. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia. E hoje vamos falar um pouco sobre as lendárias conquistas de Davi. O historiador egípcio Ahmed Osman, ele muito bem publica em uma de suas obras que as conquistas de Davi se assemelham muito às conquistas que foram realizadas por Tutmoses III. Obviamente temos um problema. O problema é que Davi viveu aproximadamente final do século XI, início do século X antes da Era Comum, e Tutmoses III viveu no século XV antes da Era Comum. Logo, são personagens, o personagem Davi está distante do homem real Tutmoses III. O que Ahmed Osman então propõe é que há uma memória, há uma tradição, e de fato podemos assim afirmar, porque nós não temos nenhuma evidência arqueológica, nem de Davi, nem do seu império, nem nada seu, nem da sua Jerusalém, de nada das suas conquistas. Mas nós temos muitas evidências arqueológicas dentro e fora do Egito acerca de Tutmoses III, um grande rei, um dos mais poderosos reis que governou o Egito e também a Mesopotâmia. Então, nós falaremos aqui de Tutmoses III, não baseado nas obras de Ahmed Osman, para não cairmos em uma redundância, mas de outros especialistas que fizeram livros documentando o que foi, como se deu, as campanhas militares de Tutmoses III. Então nós pegaremos informações das campanhas militares de Tutmoses III e veremos que estas mesmas informações que se encontram no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, lidas de maneira acadêmica, na verdade estão falando das conquistas de Tutmoses III, ou seja, o escriba usa essa memória comum, essa tradição que havia deste grande rei faraó conquistador e aplica estas à história ou à construção da história de Davi. O conteúdo deste vídeo será baseado nas seguintes obras: The Wars in Syria and Palestine of Tutmosis III, de Donald B. Hedford. Também a obra Tutmosis III, The Military Biography of Egypt's Greatest Warrior King, livro de Richard A. Gabriel. Também este vídeo será baseado em informações da obra do historiador e sacerdote egípcio do século III a.C., Maneto, História do Egito, uma obra que foi traduzida para o inglês por W. G. Waldel, professor de literatura clássica egípcia na Universidade do Cairo, uma obra publicada pela imprensa da Universidade de Harvard. Na Bíblia hebraica, no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, verso 3, vai dizer que Davi também derrotou a Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando este ia estabelecer o seu domínio sobre o rio Eufrates. Então está escrito isso aqui. No versículo 6, vai dizer que Davi pôs guarnições na Síria de Damasco. Então, nós temos também no versículo 13, dizendo o seguinte: assim Davi aumentou a sua fama quando, ao voltar de ferir os sírios, matou no Vale do Sal a 18.000 edomitas. Tem a questão dos edomitas também, a gente vê em outro vídeo. Existia mesmo um reino de Edom a essa época? Existia um monarca? Vamos, em outro momento, fazer esta investigação.
Mas Davi guerreou contra Moabitas, de acordo com este capítulo 8. Ele guerreou contra os filisteus, guerreou contra os amonitas, ou seja, Davi conquistou terras internacionais construindo o seu império. O problema é que, como vocês que acompanham os trabalhos de leitura de grandes obras de arqueólogos aqui no canal, grandes publicações científicas arqueológicas, o problema é que não há nenhuma evidência, 0,00000 evidências destas conquistas de Davi. E a pergunta é, então quem fez estas conquistas? A época do século XI e século X, final do século XI, início do século X, ninguém fez, mas de acordo com as obras que eu citei anteriormente, e as informações que eu trarei aqui agora, a pessoa, o homem, que temos evidências, monumentos, inscrições, citações extra-egípcias que vão citar quem realmente fez estas conquistas, não no século XI ou X, mas no século XV, foi Tutmose III, também chamado de Tutmose o Grande. Foi o 6º faraó da 18ª dinastia. Governou o Egito por 54 anos. E o seu reinado é geralmente comumente datado, alocado, entre 1479 a 1425 antes da Era Comum. Durante os primeiros 22 anos do seu reinado, ele foi corregente com a sua madrasta e tia Hatshepsut. Uma coisa que é muito curiosa, que é citada por Ahmed Osman e também por Pedro Clayton em seu livro Cronologia dos Faraós, é que a transliteração da palavra Tut, que é uma derivação do Tot, também quando nós transliterarmos, pode ter a variante das letras hebraicas, pode-se chegar, não estou dizendo que é, pode-se chegar às variantes das letras hebraicas que formam o nome Davi, que significa amado. Então Ahmed Osman deu uma informação muito válida no vídeo que citei anteriormente. Um dos nomes que era atribuído a Tutmose III também era o amado de Amun. De acordo com as obras citadas anteriormente e outras obras também de outros historiadores da história do Egito, Tutmose III ele faz grandes campanhas militares. E ele fez uma campanha militar, aliás, uma grande campanha militar, para garantir a arrecadação de tributos, tanto na Síria quanto em Canaã. O material do texto egípcio que trata desta campanha retrata como uma grande coleta de impostos foi feita em uma província chamada Regetenu, que era a província de Canaã. Também nessa mesma época, a Assíria pagou um tributo gigantesco a Tutmose III. Tutmose III, ele lançou suas campanhas contra cidades fenícias na Síria, contra Kadesh no Orontes. Ele fortaleceu suas guarnições na região também conhecida como Dijai. Tutmoses conseguiu manter a logística do seu exército em pleno funcionamento justamente porque ele controlava o território de Canaã. Então ele conseguia enviar suprimentos, fazer toda a logística, enviando o que era necessário do Egito até a Síria, através de rotas cananeias. Tutmoses também fazia sua logística militar por cabotagem, navegação. Ele também tinha navios que saíam direto do Egito até a cidade de Byblos, entregando suprimentos às tropas diretamente por ali. Byblos é o nome grego da cidade portuária da Fenícia, também conhecida como Gubla ou Gebal.
De acordo ainda com os registros, Tutmoses III, ele marcha para o vale do Rio Jordão e se move para o norte, pilhando as terras de Cádiz. Voltando para o oeste novamente, Tutmoses toma também a cidade de Símira, conhecida hoje como Tel Kazel. Em suas campanhas militares na Síria, Tutmoses III tomou diversas cidades portuárias e até chegou a confiscar excedentes da produção de grãos. Tutmoses III, em sua 8ª campanha, foi ao estado de Mitanni, um país hurrita com uma classe dominante hindu-ariana. Tutmoses III, ele atravessou o rio Eufrates. Tutmoses, ele ergue uma estela comemorando a sua travessia do rio Eufrates, ao lado da estela de seu avô Tutmoses I, que havia erguido esta estela décadas antes. A 14ª campanha de Tutmoses III foi contra o povo Sachu. O povo Sachu era um povo nômade, ou seja, não tinha uma localização geográfica determinada. Mas os especialistas sabem que o seu local de peregrinação, de nomadismo, estendia-se do Líbano até a Transjordânia e Edom. Portanto, observamos facilmente, através destas evidências arqueológicas e documentais, voltamos a dizer que o único grande império que existiu, que dominou todas estas regiões, à época antiga, foi o Império de Tutmoses III. Não temos registros de que um rei cananeu tenha tido uma expansão tão grande assim. Não há evidências, não há registros, não há citação de que algum homem chamado Davi ou que algum rei monarca cananeu tenha empreendido uma grande campanha militar. O que vemos na história de Davi são os símbolos das conquistas e feitos de Tutmoses III. Memórias que sobreviveram aos escribas do século 7 e 8 antes da Era Comum e que eles colocaram estas memórias sobre outra roupagem, outros nomes e linguagens registrados no que nós chamamos hoje de Bíblia Hebraica. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo do canal. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.